Olá, crianças! Nossa aula de hoje é a finalização da unidade 3, então a gente vai ter algumas situações, problemas, já preparando vocês para a próxima unidade, que é a unidade de frações, e também vamos ter questões de múltipla escolha, que são as questões do Agora Eu Sei. Então, primeiro probleminha. Renata adora fazer tortas. As tortas que ela faz têm sempre forma circular e um furo indicando seu centro. Para dividi-las em pedaços que não precisam ser do mesmo tamanho, Renata faz um corte em linha reta passando pelo centro da torta. Então, ela fez um corte aqui, ó, na vertical. E reparem que tem o furinho no meio, no centro. Então, para um corte, ela já obteve 2 pedaços. Depois ela fez mais um corte, o segundo corte, e se vocês contarem, são 4 pedaços. Depois ela fez um terceiro corte, e com esse terceiro corte ela obteve 6 pedaços de torta. Quantos cortes Renata precisa fazer em uma torta para obter 12 pedaços? Então, vocês vão lá, façam mais um corte nessa torta, contem os pedaços e vejam se mais um corte é necessário. Se não, façam mais um e depois vocês escrevam quantos cortes são necessários para obter 12 pedaços. Probleminha número 2 é um probleminha de padrão, tal qual o problema 1, né? Então, a gente tem aqui 4 figuras, né? Figura 1 tem 3 bolinhas azuis, 2 laranjas. Figura 2 tem 6 bolinhas azuis e 4 laranjas. Figura 3 tem 9 bolinhas azuis e 6 laranjas. E na figura 4 tem 12 bolinhas azuis e 8 bolinhas laranjas. Então, qual que é o padrão? Qual que é a figura que se repete nessa sequência? Você pode escrever assim, é a figura 1, a figura 2, a figura 3, tem um padrão aí que se repete. Ou vocês podem escrever, é a bolinha tal, a bolinha de tal cor, a quantidade. Olhem bem, observem bem e escrevam qual é o padrão. Ou vocês podem desenhar o padrão também. A letra B. Seguindo esse padrão, quantas bolinhas laranja haveria uma figura que tivesse 18 bolinhas azuis? É um raciocínio lógico, né? Então, quando vocês observarem a quantidade de bolinhas azuis que tem na primeira, depois na segunda, depois na terceira, vocês vão descobrir o padrão da azul e vão descobrir o padrão da laranja. Vocês podem continuar desenhando, caso vocês não consigam fazer a continha, tá? Façam os desenhos para descobrir. Ou se vocês já tiverem descoberto, né, qual é o padrão, vocês façam a continha e já colocam o resultado, tá? Letrinha C. Quantas bolinhas azuis haveria uma figura que tivesse 16 bolinhas laranja? Mesma coisa. Se descobrir o padrão, só faça a continha, ou se não, façam os desenhos. Esse probleminha aqui do refletir na página 95, ele está associado ao primeiro probleminha da página 94, que é o problema da torta. O primeiro vocês não vão fazer, tá bom? Então, a gente vai para o segundo. Luciano usou uma tabela para buscar uma regularidade e chegar à solução do problema 1. Então, pedaços de tortas. Números de cortes. Um corte, quantos pedaços? 2. 2 cortes, 4 pedaços. 3 cortes, 6 pedaços. 4 cortes, 8. E 5 cortes, 10 pedaços. Seguindo essa regularidade, 6 cortes, eu teria quantos pedaços? Né? 12. E, em sua opinião, essa tabela ajuda a resolver o problema? Você percebe alguma regularidade que permite resolvê-lo? Sim, há uma regularidade. Qual regularidade? Presta atenção aqui no número de pedaços. Qual é a regularidade que tem? O que se repete nessa quantidade de pedaços aqui? O número 3 é uma das resoluções possíveis para o probleminha da página 94 também, que é das bolinhas azuis e laranjas. Então, Lúcia pretende resolver da seguinte forma. Para obter 18 bolinhas azuis, eu preciso de 6 figuras iguais à figura 1. Agora, eu vou fazer uma única operação e chegarei ao número de bolinhas laranja. Na opinião de vocês, que operação que Lúcia deve fazer para chegar ao número de bolinhas laranja? Ela disse que precisa de 6 figuras iguais a essa para chegar a 18 bolinhas azuis. Façam a conta e vejam se o raciocínio de Lúcia é correto. Probleminhas com gráficos agora. Nesse problema, vocês é que vão construir os gráficos, tá? São gráficos de linha. Então, tem que prestar bastante atenção nas informações do problema. A rodoviária da cidade de Amarópolis registra todas as viagens que seus ônibus fazem. Observe na tabela quantas viagens foram feitas por mês no primeiro semestre do ano. Primeiro semestre são os primeiros 6 meses do ano, tá?
Então, número de viagens feitas por mês. No mês de janeiro, foram feitas 30 viagens, em fevereiro, 25, em março, 15, em abril, 20, em maio, 10 e em junho, 5. Então, esses dados podem ser organizados nesse gráfico aqui, que é o gráfico de linha. No gráfico de linha, representamos com pontos os números de viagens feitas em cada mês. Depois, para visualizarmos melhor a variação, os pontos são ligados por uma linha reta. Observe e complete o gráfico de acordo com a tabela. Então, a gente sabe que em janeiro houveram 30 viagens. Então, vocês fazem uma bolinha aqui no 30, já tem. Em fevereiro, quantas foram? 25. Ó, a bolinha aqui no 25. Em março foram 15. Então, vocês vão levar essa reta aqui até março, na direção do 15. Depois, em abril, foram 20. Então, ela vai subir 5, vai subir para o 20. Em maio, foram 10. Então, ela vai descer lá no 10. E depois, em junho, foram 5. Vai descer lá no 5, tá? É só completar. Depois, vocês vão responder. Qual foi o mês com maior número de viagens e qual o mês com menor número de viagens? Probleminha 2. Bianca é jogadora de vôlei. Ela registrou em um gráfico de barras verticais o número de horas que treinou em cada dia da semana. Complete o gráfico de linha com os mesmos dados e depois responda as questões. Então, a gente tem aqui número de horas que a Bianca treinou, ele está na vertical, né? Vai do 0 até o 10, que são os números de horas. Na horizontal, nós temos os dias da semana. Então, na segunda, ela treinou 6 horas. Na terça, ela treinou 7. Na quarta-feira, ela treinou 8. Na quinta-feira, ela treinou 5. Na sexta-feira, ela treinou 9. Então, aqui vocês vão construir o mesmo gráfico de barras, só que com linhas. Então, na segunda-feira, são 6. Já tem aqui a bolinha no 6. Na terça, foram 7. Ó, a linha ela segue até o 7 e faz a bolinha aqui no 7. Na quarta-feira, foram 8. Então, vocês vão subir até o 8, faz a bolinha no 8 e depois segue para quinta-feira. Na quinta-feira foram 5, vocês vão descer até o 5 e na sexta-feira vocês vão subir até o 9, tá bom? E aí vocês vão responder. De segunda-feira para terça, houve aumento ou diminuição do número de horas de treino? E quantas horas? Tá bem simples, né? Na segunda-feira, ela treinou 6 horas. Na terça, ela treinou 7. Então, aumentou de 6 para 7, aumentou 1 hora. Letra B. E de quarta para quinta? Quarta-feira, ela fez 8 horas. Na quinta, ela fez 5. O que aconteceu? Aumentou ou diminuiu? Quantas horas? Probleminha 3, último gráfico de linha, a tabela mostra a variação da temperatura em uma cidade nas 12 primeiras horas de um dia. Complete o gráfico de linha com os dados da tabela. Então, a gente tem aqui a temperatura da cidade, o horário e a temperatura em graus Celsius. Então, às 0 horas, a temperatura era 16 graus, às 3 horas 12, às 6, 16, às 9 horas 24 graus e às 12 horas 28 graus. Então, a tabela... o gráfico, né, ele já começou aqui com os primeiros valores. Então, às 0 horas, tínhamos 16 graus. Ó, o gráfico já está aqui marcando 16 graus. Depois das 3 horas, caiu para 12. Então, já está marcado também. Depois das 6 horas, são 16. Vocês vão colocar a bolinha aqui no 16, na reta das 6 horas, e vão levar essa linha. Reta, tá? É linha reta. Não vai fazer a linha curvadinha, a linha fora do eixo, não. Ela é bem retinha, passando aqui pelos quadradinhos. Depois das 9, foi para as 24 graus. Então, subiu de 16 para 24. E ao meio-dia, subiu para 28 graus. Vamos para agora eu sei. As páginas 98 e 99 vocês não vão fazer, tá? Então, a gente já vai para as questões de múltipla escolha, que é o resuminho da unidade 3. Então, o poliedro em que pensei tem todas as 6 faces iguais em forma de quadrado. O dado se parece com essa figura. Então, qual é o poliedro no qual Jairo pensou? É uma pirâmide? Bom, pirâmide não se parece com dado, então a gente elimina essa. É um prisma de base triangular? Não, ele parece um quadrado, então ele não pode ter a base triangular. É um cubo? É um prisma de base hexagonal? É um cubo, né? O que mais se parece com um dado é um cubo e ele sim tem as 6 faces iguais.
Perguntinha 2. Marque um X na alternativa que indica o número de lados, de vértices e de ângulos internos do polígono a seguir. Vocês percebam que esse polígono aqui em questão, ele tem todos os lados iguais. Logo, ele também tem todos os ângulos iguais também. E os vértices também. Então, quantos lados ele tem? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 lados. Como eu disse para vocês, ele também tem os ângulos iguais e os vértices também. Então, se ele tem 8 lados, ele tem 8 ângulos e 8 vértices, tá bom? Atividade 3 é sobre ampliação de figuras, né? Então, a figura pintada de verde deve ser ampliada, dobrando-se a medida de cada um dos seus lados. Então, ela tem 1, 2, 3, 4 lados aqui na horizontal e ela tem 2 lados na vertical. Na hora que eu for dobrar, eu tenho que prestar bastante atenção nas laterais, né, na vertical e na horizontal, para ver para onde eu vou dobrar e a quantidade que tem. Então, quantos quadradinhos deverão ser pintados para formar a figura ampliada? Prestem bastante atenção, se precisar, pintem ao lado, pintem por cima, para vocês verem a melhor colocação da ampliação dessa figura. Atividade 3 também é sobre ampliação e redução, no caso aqui, redução. Então, entre as figuras a seguir, qual representa uma redução da figura em azul? Vocês vão contar quantos quadradinhos tem, quantos tem nas laterais, horizontal, vertical, e vão assinalar, né, quais dessas figuras em azul aqui que seria a representação correta da redução dessa figura inicial. Questão número 5. Ana desenhou o quê? Então, o polígono a gente sabe que é formado por linhas retas, então não é um polígono. Um quadrado também não é, né? Então, ou ele é uma circunferência ou um círculo. Uma circunferência, ela é formada pelo contorno de uma figura. O círculo, ele é formado pela circunferência e o seu contorno. Então, Ana desenhou o quê? Atividade 6. Descubra diante de qual criança Júlia vai parar após dar um giro de meia volta à direita. Então, Júlia ela está no meio, de frente para Cláudio. Então, ela vai dar meia volta à direita dela. Então, ela vai ficar de frente com quem? Tá bem fácil essa. Ela vai ficar de frente com o Cláudio, com a Flávia, com a Ana ou com o Rodrigo? Meia volta, hein, gente? Atividade 7 é uma atividade com relógio também, com as horas do relógio, bem parecida com as que vocês fizeram na semana passada, né? Então, esse ângulo destacado em verde, formado pelos ponteiros do relógio, é um ângulo que? Agudo, reto, obtuso ou um ângulo de medida igual a 180 graus? Observem que as retas desse ângulo, elas são perpendiculares, então ela forma um ângulo de 90 graus. Então, 90 graus é um ângulo que? Agudo, reto, obtuso. Número 8. Desenhe um triângulo em uma folha de papel e pinte seus ângulos internos usando cores diferentes. Vocês podem fazer igual esses aqui da figura ou podem fazer um triângulo diferente também. Depois recorte os cantos e junte os 3 ângulos como mostra a figura ao lado, tá? Esses 3 ângulos juntos formam um ângulo de qual medida? Vocês não precisam necessariamente desenhar e recortar. Se fizerem, ótimo, façam registro e me mandem. Ou vocês podem observar nessa figura aqui mesmo. Então, esses 3 ângulos juntos, eles formam um ângulo de qual medida? 45, 180, 380 ou 90 graus. Se preciso for, peguem o transferidor para vocês observarem e meçam. Daí vocês vão descobrir facinho. Na atividade 9, vocês vão observar esses 4 objetos aqui. Uma bolinha de tênis, uma caixa de presente, uma caixa de fósforos e um cone de sorvete. E vocês vão assinalar quais são os objetos que lembram poliedros, tá? Atividade 10. Observe as imagens abaixo. Então, nós temos 3 quadriláteros com algumas repartições. Então, todos os polígonos formados com as linhas internas, eles somam o quê? Então, vocês vão observar, aqui no primeiro, ele foi repartido ao meio certinho. Então, essas repartições aqui, observem as figuras que se formaram. Elas formam o quê? Elas formam mais um quadrilátero, elas formam triângulos. O que elas formam? Aí vocês vão observar cada uma delas, contar os lados e vocês vão escrever. Vão assinalar se elas formaram 3 quadriláteros e 3 triângulos, se elas formaram só quadriláteros, né, 6 quadriláteros, se foram 3 triângulos e 2 quadriláteros ou 2 triângulos e 2 quadriláteros.
Atividade 11 é para relembrar um pouco deslocamento e localização e também ângulos, tá? Então, a gente tem aqui um mapa para observar, então ele tem alguns pontos de referência, escola, o mercado, tem o nome das ruas. O que vocês vão fazer? Vão observar bem o que diz o enunciado. Luiz saiu de casa e deu um giro de 1/4 de volta para a direita. Então, aqui tem a casa do Luiz. Então, ele saiu de casa, deu um giro de 1/4 de volta para a direita e seguiu em frente até a Rua Longa. Depois, ele deu um giro de 1/4 de volta para a esquerda e seguiu em frente até a Rua da Lua. Depois, deu um giro de 1/4 de volta à esquerda e seguiu em frente até chegar ao seu destino final. Aonde Luiz chegou? A casa de Kátia, ao mercado, a escola ou a casa de Marcela? Encerramos então hoje a unidade 3 da apostila de matemática. Semana que vem a gente começa com conteúdo novo, conteúdo de frações, unidade 4. Estudem, se houver alguma dúvida me procurem. Até a próxima aula e se cuidem.